Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre resolução de equação de segundo grau, mas nós vamos falar sobre as equações completas e vamos falar também sobre a fórmula de Bhaskara. Então acompanhem a explicação. As equações do segundo grau completas são aquelas que possuem A, B e C, como por exemplo nesta equação, que nós temos 2x² mais 3x menos 5, que é igual a zero. O A é igual a 2, o B igual a 3 e o C igual a menos 5. Para resolver uma equação de segundo grau completa, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Nós já estudamos, nós já vimos o discriminante, que é o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. E agora nós vamos completar a fórmula de Bhaskara, com x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Existem duas maneiras que nós podemos apresentar a fórmula de Bhaskara. Essa é a primeira, em que o delta está dentro da fórmula. Então, x fica igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, que é o valor do delta, do discriminante, e tudo sobre 2a. A segunda forma é a gente calcular o discriminante separado da fórmula de Bhaskara. Então, o discriminante vai ficar delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, e o valor do discriminante nós colocamos dentro da fórmula x, que vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Uma questão importante com relação às raízes da equação do segundo grau, as respostas, é nós analisarmos o delta. Quando o delta for maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e distintas, diferentes. Se o delta for igual a zero, a equação irá apresentar duas raízes reais e iguais. E se o delta for menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Vamos ver alguns exemplos que falam sobre isso. No primeiro exemplo, nós vamos ver o delta maior do que zero. Nesta equação, nós temos x² menos 4x menos 5, que é igual a zero. Então, nós temos o a igual a 1, o b igual a menos 4 e o c igual a menos 5. Vamos achar o delta, que é o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nós já vimos como resolve o discriminante. Nós já fizemos exercício sobre isso. Então, para resolver o discriminante, basta nós substituirmos as letras na fórmula. Então, b ao quadrado menos 4ac, b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é igual a menos 5. Então, menos 4 ao quadrado, mais 16, menos 4 vezes 1 vezes menos 5, vai dar mais 20. Então, 16 mais 20, 36. O delta vai ser igual a 36. Agora, continuando, nós vamos resolver a fórmula de Bhaskara. X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós vamos substituir na fórmula os valores que nós temos. Menos, que é o menos da fórmula, menos 4, que é o valor do b, mais ou menos raiz de delta, o delta é igual a 36, sobre 2a. O a vale 1, então sobre 2 vezes 1. Resolvendo, vai ficar menos vezes menos, mais. Então, vai ficar mais 4, mais ou menos raiz de 36 é 6, sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Para resolver as raízes, por causa desse mais ou menos 6, nós vamos resolver duas vezes. A primeira vez, nós vamos chamar de x'. Reparem que lá no x tem um tracinho em cima. E aí, nós vamos pegar só o sinal positivo. Então, vai ficar 4 mais 6 sobre 2. Então, 4 mais 6, 10. 10 sobre 2, 5. Então, x', a primeira raiz, vai ser igual a 5. Na segunda raiz, que nós vamos achar, o x duas linhas, reparem que em cima do x nós temos dois tracinhos, por isso que nós chamamos de x duas linhas. Vai ficar 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 sobre 2, menos 1. Então, a raiz vai ser menos 1. Então, o resultado dessa equação vai ser nosso conjunto de solução, as duas raízes, 5 e menos 1. O próximo exemplo, nós vamos falar sobre o delta igual a zero, as equações de que o delta é igual a zero, aquelas que apresentam duas raízes reais e iguais. Nesta equação temos x² menos 4x mais 4, que é igual a zero. Então, nós temos a igual a 1,
b igual a menos 4 e o c igual a 4. Resolvendo o discriminante, o delta, b ao quadrado menos 4ac, nós teremos delta que é igual a b ao quadrado, o b vale menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4ac. Então, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes 4. Resolvendo, nós teremos delta que vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4 vezes 1 vezes 4, menos 16. Então, 16 menos 16 é igual a 0. Então, delta é igual a 0. Agora, substituímos os valores na fórmula de Bhaskara. X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos, que é o menos da fórmula, o b, que vale menos 4, mais ou menos raiz de 0, que é o valor do delta, sobre 2 vezes 1, que o a vale 1. Então, resolvendo, nós teremos menos vezes menos mais, então vai ficar 4, mais ou menos raiz de 0, que é igual a 0, sobre 2 vezes 1, 2. Então, x vai ser igual a 4, mais ou menos 0. O 0 nós podemos tirar, porque não vai fazer diferença, sobre 2. Então, nós teremos 4 sobre 2. 4 sobre 2 é igual a 2. Então, o conjunto solução dessa equação é igual a 2. Agora, vamos ver as equações em que o delta é menor que 0. Aquelas equações em que não possuem raízes reais. Temos a equação 2x ao quadrado menos 4x mais 3, que é igual a 0. Então, nós temos o a igual a 2, o b igual a menos 4 e o c igual a 3. Colocando no discriminante, nós vamos ter delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, vai ficar delta, que é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Então, delta vai ser igual a 16 menos 24. Então, delta vai ser igual a menos 8. Como delta deu negativo, não existem raízes negativas no conjunto dos números reais. Então, toda vez que o delta dê negativo, nós vamos colocar o não existe e o conjunto solução vai ser igual a vazio. Agora, vocês vão fazer a lista de exercícios. Beijos, tchau!